A oração é a chave da vitória. Não há vitória sem oração. O tema é esse. A oração é a chave da vitória. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, diz assim, e ele contou-nos uma parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele mostrou, através de uma mulher viúva, que foi ter com um príncipe, um juiz da cidade, para que lhe justificasse a sua causa. E essa mulher não foi justificada porque era indefesa, não tinha condições e outras coisas aí, você sabe. Mas a mulher, a Bíblia diz que, segundo Jesus, ela insistiu, ela continuou, ela perseverou, até que o juiz iníquo disse assim consigo mesmo, para que esta mulher não venha mais aqui me importunar, eu vou lhe despachar. E despachou a mulher, isto é, justificando a sua causa. E Jesus disse, ouviste o que fez o juiz iníquo? E Deus, Pai, que é justo, não vai justificar os seus escolhidos que clamam a Ele de noite e de dia, ainda que seja tarde para com eles? Jesus responde, certamente sim. Certamente vai justificá-los. E quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar você de pé ou caído? Ok. Oração. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção. O Senhor, Ele consumou tudo na cruz. Jesus, quando terminou a sua obra, a última palavra que Ele falou, na carne, claro, quando estava no corpo, está consumado. Terminou a obra. Ok. E agora? A obra foi terminada na cruz do Calvário. O que Deus faz agora não é outra coisa senão responder à ação da igreja. Deus agora reage à nossa ação. Ou em outras palavras, Deus responde às nossas orações. Deus já fez tudo, tudo está consumado. A única coisa que Ele faz agora é responder às nossas orações, às nossas atitudes, às nossas ações. Por isso, a igreja precisa fazer de oração um modelo de vida. Não haverá vitória na tua vida, ó crente. Não haverá, se você não viver orando. O próprio Jesus disse, vigiai e orai em todo sempre, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer no mundo. Quais as coisas? Estamos a viver os dias da apostasia, os dias da glutonaria, os dias da bebedice, os dias da sedução das riquezas, os dias dos cuidados da vida, os dias dos prazeres desse mundo. Se você não orar, não vai vencer. Porque essas coisas coroam a fé, atacam a fé, matam a fé, destroem a semente da palavra no teu coração. Por isso você precisa orar para não ser maniatado pelos cuidados da vida, pelos prazeres, pela sedução da riqueza, glutonaria e bebedice. Sim, temos que viver uma vida de oração. Temos que orar, fazer de oração como um modelo, uma vida. Temos que carregar nos nossos ombros o ministério de oração. Temos que ser homens e mulheres valentes de oração, que gastamos tempo com Deus em oração. A falsa doutrina que eu já falei e os espíritos enganadores, eles vieram ensinar à igreja que a igreja não precisa orar muito, porque não precisa orar muito, não precisa isso. Jesus já orou, Jesus já passou noite. É mentira de Satanás. Jesus advertiu os seus discípulos lá em Getsemane, quando eles estavam a dormir, e ele disse a ele, nenhuma hora você, Pedro, podes orar comigo, nenhuma hora, está a ouvir? Jesus está falando, nenhuma, significa que a medida de oração começa de 1 hora. Nenhuma hora. Quem fala nenhuma hora está a dizer, se 1 hora não conseguisse, e agora? O que você vai fazer? Se nas coisas mínimas vocês não podem, como vão conseguir as coisas grandes? E quanto tempo a igreja ora? Não ora, nem 1 hora consegue orar. Como é que você vai ver Deus?
Como é que você vai ficar forte diante dos ataques de Satanás, dos cuidados e dos prazeres? Como é que você, glória a Deus, vai andar no Espírito se você não ora? Como é que você vai andar em santidade? Como você vai vencer as tentações de Satanás? Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai para que não caiais em tentação, para não entrar em tentação. Então a igreja precisa viver uma vida de oração. Eu tenho ensinado e vou voltar a falar aqui, que a oração na vida do crente, glória a Deus, é o termômetro que mede a vida espiritual do crente. A oração é o termômetro, sim, que avalia, glória a Deus, a temperatura de Deus na tua vida. O tempo de oração vai mostrar como você está com Deus. Eu não estou a dizer que todos que oram e oram são de Deus. É possível orar e viver na carnalidade. Mas essa mensagem é para os filhos de Deus. Aqueles que amam o Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor. Que andam no temor de Deus. Querem continuar nisso. Querem saber mais das coisas de Deus. Então você precisa orar. E orar. Nenhuma hora você pode permanecer, vigiar comigo, crente. Nenhuma hora. Jesus está falando assim. Nenhuma hora. Tens que gastar tempo em oração. Vocês gastam tempo nos vossos deleites, no trabalho, nos haveres do dia a dia, mas com Deus vocês não conseguem gastar nenhuma hora. Sim, tem que fechar o teu quarto, tem que estar no lugar secreto, tem que se separar com Deus e gastar horas e horas em oração para você conhecer a Deus. Por isso a igreja do século 21 não conhece mesmo o século 21, não conhece a Deus. Estão sempre buscando a Deus, mas nunca acharam a Deus. Querem lhe buscar do jeito deles. Não. Vai no lugar secreto e você vai ver Deus. Começa a orar e você conhecerá Deus. Nenhuma hora você pode orar. Quanto tempo o homem deve orar? Sabe? Presta bem atenção. Os grandes valentes, os grandes heróis, não só estou a falar esses heróis da fé aí, ou os generais lá dos vossos livros que vocês próprios promoveram, porque general de fé. Qual general de fé? Estou a falar homens de Deus que impactaram as suas gerações, que trouxeram Deus, o impacto real, não para enganar as pessoas, mas andaram no Espírito, viveram no Espírito, tiveram vida de oração. Vida de oração significa orar e orar. Daniel, glória a Deus, ele orava 3 vezes por dia, consecutivamente, uma vida inteira, e ele orava 3 dias, nem mesmo a provisão do rei levou Daniel a desistir. A oração, ou então a vida de oração, levou a cabeça de Daniel para a cova dos leões, mas os leões não tiveram poder para devorar o homem de oração. Ouviste? Homens de oração, não há leões, não há feras, não há bestas que podem devorar eles, porque são amigos de Deus. Glória a Jesus. São amigos de Deus. Quantos anjos te seguem na tua vida? Por quê? Você está pensando que é fácil, que Deus manda legiões de anjos à tua trás? Qual é a vida que você tem? Porque a vida de oração do homem sustenta os anjos que lhe seguem, dá cobertura aos anjos que lhe seguem. Mas se você não tem uma vida de oração, não pode ter um exército celestial a te seguir. E o anjo que te segue, infelizmente, está como se fosse tão debilitado por causa da tua vida. Daqui a pouco vai te abandonar para ser escolhido. Como disse Jesus ao João Batista, a árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Então, crentes, vivem orando. Acorda de madrugada. Está aqui a Bíblia para nos mostrar. Davi, o homem que tinha sensibilidade das coisas de Deus, sabe o que? Ele orava de madrugada. Ele tinha uma vida de madrugada. Por isso muitos salmos ele mostra isso. Oh Deus, Tu és meu Deus. De madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. E a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória. Ouviste? De madrugada eu te buscarei. Salomão mostra isso. Os que de madrugada me buscarem, me acharão. Ouvistes? Sim, em oração. Daniel foi tão sábio, inteligente, entendido nas coisas. Glória a Jesus. Ele não se corrompeu no reino da corrupção, porque era um homem de oração e de jejum. Então o povo de Deus não ora pouco, por isso os resultados são quase nada. Nós queremos que Deus se manifeste entre nós, queremos ver milagres, queremos ver a glória de Deus. Sim, ninguém vai ver a glória de Deus senão no lugar secreto de oração, com o joelho desconjuntado, com as mãos cansadas, tornando-as a levantar. Ninguém vai receber o fogo de Deus senão no lugar de oração, no altar de oração. Você precisa ter um altar na tua vida, uma oração
um altar de oração, onde você buscará o Senhor incansavelmente. Jesus disse, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas hoje os homens estão desfalecendo, estão deixando a vida de oração, estão deixando o Senhor. Quando você deixar de orar, você deixou o Senhor, se você não sabia. Pode registrar. Naquele momento você ainda não deixou, mas você deixará o Senhor, porque você, ao deixar de orar, você ficará fraco. E quando você ficar fraco, o diabo vem te tentar e você não terá força para resistir às tentações. E você vai cair. E quando você cair em tentação, você fica preso pelos demônios. E quando você ficar preso, você é um escravo, maniatado. Pode continuar na igreja, pode continuar a pregar. Você é um escravo do pecado. E assim é a igreja atual. Mas nós precisamos de levantar os altares de oração na terra. Por isso os principados e as potestades têm dominado a nossa geração, o nosso século. Por isso os poderes das trevas, os macumbeiros, os satanistas e os maçons continuam no auge das suas atividades. Porque não há homens de oração para perturbarem as cidades. Não há homens de oração para perturbarem as vilas. Não há homens de oração para perturbar as ruas. Sim, tem que ter um homem que perturba a cidade de São Paulo. Deus não precisa de muito, só precisa de um. Deus precisou só de um Calvino para estremecer Genebra. Glória a Jesus Cristo. Deus precisou só de um John Wesley para pôr com as patas no ar. Glória a Jesus Cristo no seu tempo, o povo do seu tempo, os poderes das trevas do seu tempo. Deus precisou de um Charles Finney, glória a Deus, para incendiar a terra. Deus precisou de um Moody para incendiar a América. Eu ouvi a história deles, li a história, mas eu quero te dizer que uma vida de oração, você terá Deus, você conhecerá Deus. Deus vai se manifestar na sua plena atividade e assim o mundo vai estremecer. Você sabia, quando nós estamos a orar, a terra começa a tremer, os poderes das trevas começam a ser abalados, os principados começam a bater retirada, eles não podem suportar a vida de oração. Não é oração, todos oram, todos crentes oram, mas nem todos têm uma vida de oração. Quando se ora pouco, você conhecerás pouco, saberás pouco, terás pouco, mas quando se ora mais e muito, terás muito, saberás muito, irás muito longe. Glória a Jesus. Não há vitória no mundo do Espírito sem a oração, e as vitórias no mundo do Espírito se manifestarão no mundo físico. Mas a igreja está dormindo, a igreja está amando as mesas, a igreja está amando as camas. Sim, não brinque. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai te encontrar de pé ou caído? Por isso ele está a mostrar que se nós orarmos, vamos continuar de pé. Mas se pararmos de orar, ele vai nos encontrar caídos, a dormir. Sim, meu irmão, tem que orar, já falei outro dia. Talvez você está a repetir a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse que eu vou repetir para a vossa segurança. Tem que orar. Quanto tempo você ora? Sabe quanto tempo você, ministro, deveria orar? O ministro deveria orar pelo menos 3 horas diárias, pelo menos. Mas isso não te leva a ser um homem extraordinário, porque existem 2 tipos de crentes na terra. Tem crente normal e crente fora de série. Tem pastor normal e tem pastor extraordinário. Homens normais são aqueles que fazem uma vez a outra, que oram uma vez a outra. Homens normais, crente normal é aquele que ora quando tem tempo, quando está com uma boa disposição, quando a barriga está cheia, e ele vai orar. Mas o crente extraordinário, sabe o que? Ele faz sempre aquilo que os homens normais fazem uma vez a outra. Glória a Jesus Cristo. E assim você será um valente na terra, um herói, um poderoso homem para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir os principados da ira, para esmagar o reino de Satanás na terra. É só pela vida de oração. Não haverá vitória aos poderes das trevas sem oração. Tu deverias orar pelo menos 3 horas para você ir pregar, pelo menos, mas não basta. 3 horas é o limite para homens normais. Se você quer ser um homem fora de série, então começa a orar um dia inteiro. Já imaginou você gastar 12 horas de oração de joelho? Não é andar a caminhar aí sentado, não, de joelho, com o joelho desconjuntado, 12 horas de oração. Sim, glória a Deus, aleluia. E você fazer isso, como fazia Jonathan Eduardo, como fazia, glória a Deus, Leonardo Revein, orava 13, 14 horas. Jonathan orava 12 horas. Charles Finney, uma semana. Sim, ouvi falar do Adina Bala, orava aqui, um africano, orava 4 dias, que coisa linda, 4 dias. Oh, meus irmãos, tem que orar, uma semana fechada de oração, 30 dias de oração.
3 dias de oração, 4 dias de oração, 7 dias de oração, 2 dias de oração, 24 horas de oração, das 0 às 0. Você dobra o joelho às 0 e vai levantar às 0 do dia seguinte. Você dobra o joelho às 6 horas e vai levantar às 18 horas do mesmo dia. Você ora 3 dias, dobra o joelho às 6 até às 6 do quarto dia. 3 dias batido de joelho. O dia te passa em oração, a noite te passa em oração, vem dia, vem noite quebrantado. São essas orações que mexem a estrutura dos poderes das trevas. São essas orações que esmagam o poder das trevas. São essas orações que tiram ditadores do poder. Sabe por que os ditadores demoram tanto tempo no poder? Porque naqueles países não tem homens de oração. Eu duvido, se tiver um homem que gasta horas e dias de oração, que aquele ditador não vai fugir. Como o ditador de Angola. Sabe por que o ditador de Angola fugiu do poder? Sabe por quê? Porque aqui é o epicentro de oração. Aqui tem homens que oram. Sim. Há quantos anos, sabe há quantos anos que esses homens oram? Eu conheço homens que começaram a orar em 2004. E eu pertencia a esse grupo. 2004. Vivem fechados dentro de uma casa. Muitos deles não são conhecidos. Vocês não eles conhecem. Vocês estão me conhecendo porque hoje estou a pregar na YouTube. Sim, fechados semanas e semanas. Dias e dias chorando pelo avivamento, chorando pelo nascimento do Filho de Deus, que é a luz do Evangelho de Cristo. Ouviste? Por isso, dos santos não suportou. Dos santos não suportou e pulou. E por isso você está a ver essas manifestações todas. Porque muita oração vai trazer catástrofes. Catástrofes vão trazer bênção numa nação. Sim, quando nós oramos, vai haver crises. Quando nós oramos, vai haver catástrofes, mas depois vai dar lugar a um grande avivamento, a bênção. É isso que está acontecendo nesse país. Isso tudo que vocês estão vendo que está acontecendo nesse país é o resultado da oração. Estou a falar oração de grupos, porque os pardais andam em grupos e voam bem baixinho, mas as águias andam solitárias e voam lá nas alturas. Eu não estou falando aquele grupo de oração. O grupo de oração. Não é errado ter grupo de oração. Mas as orações vencedoras, as orações para vencer, para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, não são aquelas orações aí de uma vigília dos irmãos. É oração no secreto onde ninguém sabe. Sim, em ações com Deus, dias e dias e dias e dias e dias, chorando. Você tem que largar tudo, tem que aborrecer a tua vida, tem que abandonar tudo, porque enquanto você está a orar, o mundo está em festa, o mundo está em alvoroço, você está a perder, você está sim, isso tudo. Mas depois virão os benefícios, não só principalmente para os outros, porque alguém tem que morrer para que a nação não venha a perecer. Não há ditador que resiste ao poder de oração. Não há guerra que resiste ao poder de oração. Vocês controlam só. Por exemplo, quando arrebentar a guerra, os Estados Unidos da América vai lançar uma bomba atômica para Angola, mas a bomba atômica não vai cair no solo pátrio angolano, vai cair no alto mar. Por quê? Porque haverão homens aqui com as mãos levantadas e vão desviar essa bomba. Eu vi isso, mas se não tivesse homens de oração, Luanda poderá ser atingido com essa bomba. Ouviste? A guerra de Angola demorou 27 anos porque não houveram homens de oração. Ninguém orou. Eu não estou a falar aquelas orações que vocês fizeram lá na cidadela. Aquelas orações não trariam paz. Orações ecumênicas, onde estavam os feiticeiros como Afonso Nunes. Afonso Nunes dava a palavra a um macumbeiro. E não sei o que, Luiz Nguimbi, um feiticeiro, estava lá para vos dirigir a oração. E outros pastores bruxos, como o pastor não sei quem, o papai Enoque, não sei o profeta Enoque. Tudo estava lá e vocês oravam. Qual Deus poderia vos responder? Se vocês estavam misturados com feiticeiros. Os que vos lideram são feiticeiros. Não foram as orações ecumênicas que trouxeram a paz em Angola. Deus usou a sua soberania porque tinha que começar a guerra espiritual. 2002 começou a guerra. 27 anos depois é o grande avivamento, aleluia. Mas vocês estão a dormir, ministros, e vocês querem avivamento. Não haverá avivamento sem de oração. E não estou a te dizer que você vai orar 3 dias, 4 dias, uma semana e você vai estar avivado, você vai ter resultado. Eles também são valentes. Eles entrarão na guerra em resposta da tua guerra. Quando se é forte, se acarreta inimigos fortes. Quando você mostrar que você é forte, Satanás vai levantar homens fortes, satanistas, poderes, bruxos, potestades fortes para se oporem. E desde aquele dia a tua vida ficará como um inferno. Lembra-te quando você está na guerra e você sentir que Satanás se levantou contra ti, estás no caminho certo.
deves continuar até romper as barreiras. Os céus têm que se abrir para você. E quando alguém tem os céus abertos, ele anda debaixo da unção, da graça, do poder e da glória do Espírito. Ele não precisa fazer uma ginástica, ele não precisa gritar, não precisa fazer nada com movimentos físicos forçados para ver Deus. É só uma palavra, aleluia, glória a Deus. É só tocar com as mãos, é só a sua sombra, é só as pessoas tocar nas suas roupas e eles começarão a receber o poder. Mas a igreja do século XXI é a igreja mais fria de todos os séculos, por causa do modernismo, do conformismo, da sedução da riqueza, dos prazeres dessa vida, e assim não ora. Os pastores oram 10 minutos, os ministros oram 5 minutos, os homens oram sem orar, acordam com barrigas cheias. Não, tem que orar, gastar o tempo, depois falarei em outra mensagem. Orar e trabalhar com Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Orar e trabalhar com Deus. Quem tem uma vida de oração é trabalhador de Deus, e Deus vai dar um salário, vai dar um pagamento aqui e lá na eternidade. Então temos que orar para nós rompermos os principados, para vencermos as potestades, para dominarmos, aleluia, os poderes desse século, e assim veremos almas salvas, assim veremos pessoas sendo resgatadas, sim, e o povo que estava em trevas viu luz, e os que habitavam da sombra da morte resplandeceu a luz. Onde estão os homens de oração? Desapareceram. Só temos homens de dinheiro, amantes de si mesmo. É impossível trazermos avivamento na terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.